tema da mensagem desta manhã é a maravilhosa obra do Espírito. E eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O texto é bastante conhecido, tenho certeza que você o conhece, até porque ele tem sido alvo de polêmica ao longo dos anos, o que nós não vamos fazer hoje. Queremos olhar para o texto de outra forma, de outro modo, do modo como a Bíblia ensina a gente a olhar para ele. A maravilhosa obra do Espírito, Atos 2. O que acontece aqui, irmãos, é que você tem um texto que você pode falar de cabeça. O Espírito Santo desce. Pedro prega o primeiro sermão da igreja. Cerca de 3.000 almas se convertem e a igreja passa a viver como uma comunidade independente de Israel e bem diferente de tudo que havia até então no mundo. É basicamente isso. O Espírito desce, pregação do Evangelho acontece, conversão acontece e um novo modo de vida, um novo tipo de sociedade acontece também. Dito isso, nós vamos fazer a leitura parcialmente e a cada momento que pararmos nós vamos comentar o texto e fazer a sua aplicação. Então vamos começar lendo a primeira parte aí, Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa é a palavra do Senhor. Você já pensou no susto daquele momento? Porque hoje nós olhamos de trás para frente. Nós olhamos depois da coisa acontecida. Na verdade, o registro de Lucas é feito algum tempo depois disso acontecido. No momento em que isso acontece, os apóstolos não têm uma teologia do Espírito Santo desenvolvida. Eles não sabiam como ia acontecer. Então você imagina que eles estavam naquela reunião cumprindo o que Jesus havia ordenado que eles fizessem. Você deve se lembrar da mensagem de domingo passado. Permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles voltaram para lá, para Jerusalém, entraram no aposento e ficaram restritos ali, basicamente. Fazendo o quê? Orando. É assim que termina a parte que lemos na semana passada, do capítulo 1. Eles estavam orando, os discípulos, eles acrescentam Matias no lugar de Judas, que havia se enforcado, e ficam os 12 ali em oração, junto com algumas mulheres e alguns outros discípulos. De modo que quando chega nesse dia aqui, que é o dia de Pentecostes, que é o primeiro dia da semana, tem cerca de 120 pessoas ali. E de repente acontece isso que está aqui. Um vento impetuoso, um tipo de voz, línguas como que de fogo, e é aqui que os crentes se perdem. Acabou, acabou. Você já sabe que a minha tese sobre isso, não é? Se a gente lê anjo, demônio, diabo, terceiro céu, línguas como que de fogo, língua estranha, outras línguas, acabou, o crente esquece todo, o resto fica preso só nisso. Ele põe 2 antolhos assim e não consegue ver mais nada no texto. Parou aqui. Morreu. Atos 2 termina aqui para a maioria dos crentes. Eu tenho medo. Línguas não foi o resultado da descida do Espírito Santo, foi apenas a manifestação visível e audível. Porque houve línguas como que de fogo, houve um som impetuoso, como um forte vento. Se você estivesse ali, a primeira coisa que aconteceria com você seria tomar um susto. O que está acontecendo? A segunda coisa seria que você seria tomado pelo Espírito realmente, e algo que você é incapaz de fazer, você estaria fazendo. Isso já era um bom sinal, se prestasse atenção. Porque, como vimos na semana passada, o Espírito Santo foi dado para que nós pregássemos o Evangelho. Essa é a razão do Espírito Santo. Ele nos direciona a Cristo, nos direciona a Deus, para que nós preguemos o Evangelho recebido do Pai através do Filho.
Ele não foi dado para que eu meça espiritualidade com outro irmão. Ele não foi dado para que eu faça experiências escabrosas e diga, eu estou mais perto de Deus. Ele não foi dado para que através de experiências extraordinárias eu consiga examinar se eu sou salvo ou não, porque isso é fé na palavra. O Espírito foi dado para que o Evangelho pudesse ser pregado, e sem o Espírito não há pregação do Evangelho. Então, o fato de agora eles começarem a falar em línguas que eles não conheciam, línguas de outros povos, de outros países, que daqui a pouco serão relatados, já mostra que o Espírito capacita para coisas que nós não somos capazes de fazer. E esse é todo o ponto aqui. Então, as línguas não são um resultado da descida do Espírito Santo. O resultado é outro, que a gente já vai ver. O que acontece ali, todo esse aparato, esse teatro armado pelo próprio Deus, tem um propósito. Está tirando, está sacudindo todo mundo para uma realidade que eles não conheciam, a qual eles não estavam acostumados, para uma obra que eles seriam incapazes de fazer. Então Deus dá uma sacudida assim, e agora eles se vêm fazendo coisas que antes eles não fariam. E não é só falar em línguas de outros povos, não, que é o que acontece aqui. É o fato de começar a falar destemidamente do Evangelho, numa cidade aonde o Supremo Tribunal dos Judeus, o Sinédrio, tinha acabado de crucificar o próprio assunto da mensagem que eles começaram a pregar. Então eles estão quietinhos lá, eles estão lá no seu... no quarto, na sala onde eles estavam reunidos, que era suficiente para pelo menos ter 120 pessoas. Eles não estão mais com medo como estavam antes da ressurreição. Lembra? Quando você lê o texto da ressurreição, os discípulos com medo dos judeus. Agora não. Agora estão cumprindo a ordem de Jesus. Fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Estão orando, esperando. Não sabem como vai acontecer, não sabem como vão fazer depois, não sabem como será a igreja, não sabem como vão organizar a igreja, eles não sabem nada disso. Eles sabem que eles têm que ficar esperando a promessa. E de repente a promessa chega. E quando a promessa chega, eles levam um susto, eles ficam capacitados e eles começam a falar das coisas de Deus. Um último ponto aqui nesse parágrafo. Línguas foi sinal de juízo. Na continuação da exposição de 1 Coríntios, nós vamos ver que língua é sinal de juízo. Língua é sinal para incrédulo. Incrédulo não é não crente. Não confunda o vocabulário bíblico. Incrédulo são aqueles nas Escrituras que conhecem Deus, sabem que Deus pode fazer, sabem o que Deus quer fazer, mas vivem como se Deus não fizesse, como se Deus não pudesse, como se Deus não quisesse. Esses são os incrédulos. E Paulo vai dizer, língua é sinal de juízo. Aqui, línguas são um sinal de juízo para Israel. E se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe a série de pregações de 1 Coríntios. Porque nós vamos chegar lá. Mas eu não vou me deter nisso aqui. Vimos a igreja. Vamos ver os outros personagens desse relato, dessa narrativa. De 5 a 13, nós vemos o mundo e a reação do mundo. Da igreja foi o quê? Naturalmente o susto, naturalmente a alegria, e depois, não naturalmente, porque não é natural não, tá? A proclamação. E agora o mundo, vamos ler, 5 a 13. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados.
Então você viu aí quantas nações estavam reunidas ali? Está parecendo aqui uma Babel invertida, não está? Lá em Babel, lá em Gênesis, o que acontece? Em Gênesis 11, todo mundo é espalhado, é separado. E aqui parece que todo mundo está sendo unido. São principalmente judeus vindos de muitos lugares, mas também há gentios, tementes a Deus, prosélitos que tinham se convertido ao judaísmo, né? E alguns que não se converteram, porque eles não queriam todos os rituais, eles não queriam circuncisão, mas de alguma forma passaram a amar o ensino, a doutrina do judaísmo, e afluíam para Jerusalém. Às vezes ela ficava com 4 vezes mais a população que ela tinha. E eles vinham, e eles não falavam hebraico, eles não falavam aramaico, eles não falavam a língua ali, eles vinham para o culto, por causa da tradição. Eles conheciam rituais, eles eram capazes de seguir um ritual, mesmo no hebraico, porque eles aprendiam alguma coisa, mas não era a língua fluente que eles tinham. E além disso havia os gentios. E de repente eles começam a ouvir aquela voz, e de repente eles estão ouvindo a mensagem na sua própria língua, no seu próprio idioma. E isso chama a atenção, eles afluem para lá. É dito que eles moravam em Jerusalém porque eles estavam morando em Jerusalém. Como o texto diz claramente, traduz bem o verbo grego aqui. Estavam morando naquele momento, naquele período, durante as festas. Depois eles iam embora, como de fato foram. Isso acontecia anualmente. Eram judeus piedosos, homens piedosos. Por quê? Porque eles vinham para os rituais. Havia muita gente séria, ainda que eles estivessem no caminho que apontava para a salvação, mas não era o caminho da salvação ainda. Quando eles chegam e ouvem aquelas mensagens, sabe, estão falando das grandezas de Deus. Mas estão falando em vários idiomas. E a pergunta que um grupo faz é, o que será que isso quer dizer? E fica atento. É muito interessante isso, quando Deus vai preparando o coração. Mas há um outro grupo que zomba. Meu irmão, isso sempre vai acontecer quando o evangelho é proclamado. Alguém vai zombar, alguém vai dizer assim, fala de novo, continua falando. Alguém vai crer. Não espere o resultado de que toda hora que você prega o evangelho, a pessoa caia no chão dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Não vai acontecer sempre assim, não. Eu ouso dizer que na maioria das vezes não é assim que vai acontecer. Você vai continuar pregando. Eu me lembro de uma musiquinha que as crianças cantavam, logo que eu fui para a igreja, eu tinha uns 10 para 11 anos de idade. Ela dizia assim, ditado acertado, água mole em pedra dura, ela bate, 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 ela pinga, 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 até que um dia ela fura. Assim é o evangelho que o pecador rejeita. A gente fala, 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 até que um dia ele aceita. Não, a teologia está completamente equivocada. Mas a metodologia está certa. Você vai continuar falando. Se ele vai aceitar ou não, você não sabe, isso é obra do Espírito Santo. Mas você continua falando. Nós continuamos pregando. Então aqui esse grupo veio, se ajuntou ali, foi atraído, aliás, irmãos, no livro de Atos. Toda manifestação sobrenatural, todo milagre, e olha, tem cerca de 20 só. Todos esses 28 capítulos de Atos, tem cerca de 20 coisas assim, isso quando você força a barra, tá? 20 situações que são milagres, que são intervenções do Espírito, intervenções do poder de Deus. E todas elas sempre têm um único propósito. Atraem a atenção para a pregação do Evangelho. Que é exatamente o que começa a acontecer aqui e vai acontecer durante todo o livro de Atos. Então esse é o mundo. Vê alguma coisa. Como é que funciona isso hoje para a igreja? O Senhor Jesus Cristo disse o quê? Vocês serão conhecidos como meus discípulos pelo amor com que vocês se amarem uns aos outros. Aí o que a gente faz? A gente estraga tudo isso achando que manifestação de Facebook é amor. Que ligar para o outro no dia do aniversário é amor. Que não confrontar o outro é amor. O mundo não será atraído por esse tipo de coisa. O mundo será atraído por genuíno amor. Aquele que se traduz em sacrifício. Eu me sacrifico, eu tomo do meu tempo, eu tomo do meu dinheiro, eu tomo das minhas habilidades e dedico isso para que o outro seja mais parecido com Jesus e para que aquele que não conhece Jesus conheça.
Eu não faço uma ligaçãozinha, mando um coraçãozinho. E faço isso só num grupo, que é o grupo de afinidade. Não, o Senhor Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês se amarem. Ele falou isso, lembra? Principalmente para um primeiro grupo, onde tinha 2 lá que queriam sentar à direita, outro à esquerda, e esses mesmos 2 queriam fazer fogo descer do céu contra aqueles que não aceitavam. Não aceitou o evangelho? Fogo do céu. Tinha um outro lá que disse, Senhor, não, todo mundo pode te abandonar. Foi o primeiro a negar 3 vezes. Tinha outro lá que traiu Jesus. Tinha outro lá que queria fazer uma revolução. Era lá a esquerda da esquerda. Revolucionário. E tinha outro lá que era intriguista, porque ele tinha cobrado impostos para o próprio império e do seu próprio povo. É esse grupo aí, Jesus diz o seguinte, quando vocês se amam uns aos outros, quando vocês são capazes de se dar uns pelos outros, como eu fiz por vocês, o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos. Hoje em dia, Deus ainda usa milagres para atrair, mas não é o seu método, o seu modus operandi normal, não. Deus usa você e a mim, irmão. Nós somos as cartas escritas, nós somos o bom perfume de Cristo, nós atraímos. Na verdade, nós não, o Evangelho que está em nós, se nós o vivemos. O mundo é atraído de uma forma ou de outra para o Evangelho, mesmo que seja para escarnecer dele. Quando isso acontecer, você faz o que vamos ver agora. Você continua pregando. As crianças lembram da Doris? Continue a nadar, continue a nadar. Como é que a gente vai cantar isso na igreja? Continue a pregar, viu? Já temos crianças compondo aqui na igreja. De 14 a 36 temos a mensagem. A mensagem pregada por desprezados. Porque os galileus mencionados aqui são mencionados, não é apenas para você saber de onde eles vêm, não. É porque os galileus eram desprezados. A maior parte deles era de galileus, praticamente todos os discípulos. Então, olha só, a igreja começa muito mal, né? Com o pessoal que não tem poder aquisitivo, com o pessoal que não tem influência política e o pessoal que ainda é socialmente desprezado. Olha só. Hoje nós queremos mídia, hoje nós queremos estar com poder, hoje nós queremos ter capacidade para fazer as coisas, porque aí nós vamos. Não, nós lemos aqui no início do culto, não é por força, não é por poder, é pelo Espírito. Essa é a maravilhosa obra do Espírito, capacitar incapacitados, para que outros incapacitados sejam capacitados e continuem capacitando incapacitados, até que um bando de incapacitados capacitados entre no céu, revestidos da justiça de Cristo. E com o sobrenome dele. Então esse grupo desprezado é que vai pregar. O porta-voz deles é Pedro. Então vamos à pregação? Daí de 14 a 36. Então Pedro se levantou junto com os 11, e aqui é uma prova de que o Espírito aprovou a escolha de Matias. Não entra nessa de ficar discutindo bobeira não, tá? Não faz pergunta errada não. Lembra da escola dominical do domingo passado? Faz a pergunta direitinho, tá? Aqui está dizendo, Pedro com os 11. Aqui 11, Judas morreu. Matias entrou. O Espírito Santo que inspirou Lucas a registrar isso aqui está dizendo assim, Matias foi colocado por mim ali para completar os 12. Ponto, acabou a discussão, podemos continuar? Então Pedro se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Não quer dizer, irmãos, que depois eles podiam ficar bêbados, não. Eu estou apenas abordando a questão cultural comum de que a essa hora você não espera ver ninguém bêbado. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí ele abre a Bíblia, fala o texto lá, vamos ler o texto da mensagem de hoje. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Israelitas, aí ele comenta o texto, Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele dizendo, e a primeira mensagem da igreja usa 2 textos, né? Tente nunca fazer isso, porque você tem que estar muito bem preparado para fazer isso. Tá? Pedro faz muito bem. E ele cita Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E aí ele comenta, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou, e isto que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a palavra de Deus. Por que o Espírito Santo foi dado? Isso é resultado da descida do Espírito Santo. Não línguas, não vento impetuoso, não atos portentosos. São manifestações do Espírito, da sua descida no dia de Pentecostes, e depois disso, da sua presença e da sua atuação. Mas o resultado primário da descida do Espírito Santo foi aquilo para o que Jesus disse que ele viria. Vocês permanecerão na cidade, até que sejam revestidos do alto, revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas. E então vocês pregarão. Qual é o resultado da descida do Espírito? Proclamação. Pregação do Evangelho. Pedro abre a Bíblia. Note que Pedro não falou assim, isso é o que Jesus prometeu. Porque Jesus é uma figura para eles, para os que estão ouvindo, uma figura ainda difícil de compreender, uma figura que cria polêmica na mente deles. Mas Joel, o profeta, não. Davi, o salmista, rei e profeta, não. Pedro abre a Bíblia. Pedro abre a palavra e prega, proclama a palavra de Deus. Qualquer um pode abrir um livro e comentar. Qualquer um pode abrir a Bíblia e comentar. Mas só quem tem o Espírito Santo de Deus pode abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. É outra coisa. Notou a pregação dele? Ela é cheia de sabedoria, ela é cheia de verdade, ela é cheia de ousadia. Alguém aí mais preocupado com a evangelização vai dizer assim, Pedro, cuidado, olha esse verso 23, Pedro. Como é que você fala um negócio desse? Esse pessoal está chegando agora. Tem uns aí achando que tem gente bêbada aí. Eles não entendem direito. Como é que você joga isso para cima deles? Este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Peraí, foi Deus que mandou? Pedro, isso é soberania divina, responsabilidade humana, isso é para uma classe de escola dominical avançada daqui a uns 5 anos. Pedro joga isso na primeira mensagem. A primeira mensagem. A mensagem é cheia de sabedoria, é cheia de verdade, é cheia de ousadia, porque Pedro não está confiando na sua homilética. Não despreze a homilética, não. Tem muita gente que atrapalha a entrega do Evangelho
porque não apresenta bem a mensagem. Mas a gente não confia nisso. A homilética é a arte de você preparar e entregar o sermão, pregar o sermão. Depois que você faz todo o seu trabalho de estudo, você entrega o sermão. Mas esse é outro ponto. O ponto aqui é que Pedro está pregando o Evangelho e confiando no Evangelho. Para que o Espírito Santo é dado, irmão? Para as duas coisas que você viu acontecer aqui. A primeira dela é adoração. A segunda dela é proclamação. Uma coisa necessariamente leva a outra. Igreja que adora e não prega não está adorando. Pode estar cantando dentro de um lugar. Podem estar vibrando com uma música muito boa, muito bonita, correta doutrinariamente. Mas se não há proclamação do Evangelho, se os membros dessa igreja não dão testemunho do Evangelho, essa adoração é questionável. A adoração leva à proclamação, o Espírito foi dado para que essas duas coisas fossem feitas, porque elas estão completamente entrelaçadas, e a adoração leva à proclamação. Que é exatamente o que Pedro faz. Agora ele tem uma mensagem para pregar. Ele já tinha até um pouquinho antes disso aqui acontecer, não tinha? Cristo já tinha sido crucificado, Cristo havia ressuscitado, mas faltava o último ingrediente. Lembra lá de Mateus 16? Depois de Jesus dizer, o Filho do Homem vai ser entregue, né? Vai ser morto, ao terceiro dia vai ressuscitar. O que é que Jesus disse? Não falem para ninguém. Não falem para ninguém que eu sou o Messias. Não falem isso que Pedro disse aí, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não falem para ninguém. Por quê? Porque naquele momento, primeiro, não tinha acontecido. Não tinha mensagem para pregar. Mas depois que aconteceu, o Senhor Jesus disse, olha, falta uma coisinha só. Falta o Espírito ser dado da forma como os profetas falaram, para que vocês sejam capacitados a pregar o Evangelho, para que as pessoas assim sejam realmente convertidas, elas tenham uma transformação no coração, elas sejam regeneradas, para que elas possam se arrepender e crer. Primeiro regeneração, depois arrependimento e fé. Ninguém consegue se arrepender, ninguém consegue crer nas suas próprias forças, com os seus próprios pensamentos, com o seu intelecto, por poderoso que ele seja, força de vontade, por melhor que seja, não funcionam para o Evangelho. Ou o Espírito age e produz vida, ou não tem vida nenhuma. Então o Espírito foi dado para adoração e proclamação. Isso resume a vida da igreja, irmão. Nossa vida é isso. Adoração e proclamação. Tudo que você faz na igreja gira em torno dessas duas coisas. Adoração e proclamação. Elas andam entrelaçadas. Não caia naquela bobagem de dizer a igreja existe para adorar, glorificar a Deus ou para pregar o Evangelho. Isso é o mesmo que perguntar, o nariz existe para respirar o ar ou é o ar que existe para entrar dentro do nariz? Pergunta sem nexo, pergunta que não leva a nada, pergunta... Não, adoração e proclamação estão juntas. O Espírito capacita para as duas coisas. O testemunho da igreja começa na adoração, ele continua na proclamação. Esse é o resultado, irmão. O resultado do Espírito. A descida do Espírito, a capacitação do Espírito produz a proclamação dessa mensagem. E vocês viram aí como Pedro foi, né, como ele coloca a mensagem, ele prega a mensagem, ele não tem o que esconder, não. Ele diz, vocês mataram várias vezes, vocês crucificaram, mas Deus ressuscitou. E ele foi exaltado à direita de Deus, então ele derramou a promessa do Espírito, como vocês estão vendo. Pedro está explicando para eles o que aconteceu enquanto prega o Evangelho. Pedro não diz assim, eu vou tirar a dúvida teológica de vocês. Isso é o seguinte, o profeta Joel disse, não, Pedro está dizendo o seguinte, Cristo é o Messias prometido, cumprida a sua tarefa na terra, ele derrama o Espírito para que nós possamos ser salvos e possamos continuar proclamando essa mensagem. É isso que Pedro faz. Ele prega o Evangelho. Então, toda a nossa discussão apologética, todo nosso estudo teológico tem duas funções. A adoração a Deus, nos tornar melhores adoradores e proclamar o Evangelho de Cristo. Você pode entrar numa discussão sobre um tema qualquer com alguma pessoa que está equivocada com relação à Bíblia, que está equivocada com relação à salvação, pertence a ela a algum grupo religioso ou não. Mas se o seu objetivo não for conquistar mais um adorador para Deus,
for só fazer mais um dependente teológico de você mesmo, for somente duplicar você na outra pessoa, você não está pregando o Evangelho. Você está fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam, que foram acusados por Jesus, de fazer. Vocês são capazes de atravessar um oceano inteiro para fazer um prosélito, convertê-los ao judaísmo, depois vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês mesmos. Então tem muita igreja, tem muito crente que não quer fazer mais nada, quer duplicar a pessoa. Eu quero me duplicar na pessoa. Se tem uma coisa que eu não quero aqui, irmão, com certeza, é mais Maurícios. Essa igreja tem muito Mateus e muito Fábio. Tá bom, nenhum problema. Mas eu não quero duplicar a mim mesmo em ninguém. Não quero fazer isso. Não quero ganhar uma discussão pura e simplesmente para você dizer, eu ganhei essa discussão. O resultado da descida do poder do Espírito em nós é pregar, é proclamar o Evangelho de Cristo e tornar as pessoas parecidas com Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Você não faz isso se você não estiver adorando. E se você estiver adorando, você não deixa de fazer isso. Então essa foi a mensagem. Do verso 37 ao 41 nós temos consequência 1. Significa que vai ter uma consequência 2. Será que vai ter 3 e 4? Não, vai ter só 1 e 2. De 37 a 41, consequência 1. Conversão. Já estou adiantando, agora eu dei spoiler, né? Podia ter lido primeiro. Não. Conversão é a primeira consequência. De 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha que pergunta boa. Que faremos, irmãos? É aquela pergunta de quem ouviu a mensagem, sabe que está numa situação difícil, sabe que um caminho foi apresentado, mas ainda não sabe direito o que fazer, mas também não propõe nenhuma tolice. Eu vou acender uma vela. Eu vou fazer esse sacrifício assim para ver se eu consigo alcançar aquilo. Eu vou começar a parar de comer. Não. O que eu faço? O que eu faço? É quando você se reduz, você começa a ver a obra do Espírito na conversão, quando a pessoa começa a se reduzir. Ela não diz assim, eu já sei, não. Porque quando eu era pequeno eu frequentei a igreja, eu ia na escola dominical, então agora passou o resto da vida no mundo, voltou agora e já sabe como vai ser a igreja, já sabe como tem que fazer, já aprendeu muito. Não, ela faz uma pergunta muito humilde, ela diz, o que eu faço agora? Esses não eram homens que não conheciam a Deus. Eles tinham todo um arcabouço judaico por trás da vida deles. Quando eles ouvem isso, eles ficam comovidos. Comovido, irmão, não quer dizer que eles ficaram fazendo coraçãozinho assim, não, com a cara inclinada, não. Significa que eles foram movidos por dentro. Alguma coisa os incomodou. Nenhum deles nunca tinha sentido isso, nem nos melhores momentos das festas judaicas. Há algo novo, há algo importante. Qualquer um que experimentou conversão sabe do que eu estou falando. Algo que te impulsiona na direção que você quer ir e tem medo de ir, porque você precisa ir para o Deus Santo, 3 vezes santo. E você sabe que você não pode estar na presença dele, que você não merece estar na presença dele. No entanto, você sabe também que não tem nenhum outro lugar no universo para o qual você deseja ir naquele momento. Só o Espírito faz isso. Por isso eles perguntam, o que faremos, irmãos? Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isso vocês acabaram de vir aqui para adorar, para proclamar. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Louvado seja Deus. A primeira coisa que você tem que pensar aqui é o seguinte, não aconteceu, tá? Só o que está aqui. Lucas está fazendo um sumário do que aconteceu, do que foi pregado. Pedro, certamente, e os apóstolos todos falaram muito mais coisas. Era comum isso. Um prega, um proclama. Você lembra lá? Tempo de Neemias, isso acontecendo. Depois os levitas estão lá e eles todos vão instruir o povo. Então agora tem ali o grupo dos 12 e Pedro proclamou. Todos eles vão falar coisas ali, todos vão ajudar. Afinal tem uma multidão, não dá para um só ficar cuidando de todo mundo. Esse grupo de 12 vai ser pequeno, vai logo se mostrar. Então, a primeira coisa, você tem que ter isso em mente. Segunda coisa, eu tinha esquecido uma palavrinha também que acaba com os crentes, batismo.
Acabou. O texto não está falando de batismo. O texto está falando de conversão. Eles perguntaram, o que é que a gente faz? Vocês se arrependam e professem a fé, sendo batizados. Como é que eu sei disso? Gente, o texto é claro, não tem dúvida aqui. Desculpe, mas não tem batismo de criança, de bebê aqui, não. Não tem. Note bem o que o texto diz. Então, eu estou lendo o verso 41. O que diz o verso 41? Os que... fala, igreja. Vocês tomaram café hoje aqui, eu sei. Vai lá. Então... Até aí. Quem que foi batizado? Quem aceitou a palavra. Aceitou a palavra, foi batizado. Gente, não tenho que discutir com o texto, só se eu quiser enfiar alguma coisa no texto. Mas eu não vou cair na armadilha de também eu me perder aqui, porque não é esse o assunto do texto. O assunto do texto é conversão. 4 coisas que você tem que pensar. Primeiro, sem espírito não existe conversão. Sem conversão não existe igreja. Sem igreja não existe adoração. Sem adoração não existe proclamação. Entendeu? Espírito, conversão, igreja, adoração, proclamação. É isso. Sem espírito não existe conversão. Sem conversão não existe igreja. Você pode juntar um monte de pessoas, você pode dar um credo para as recitar, você pode fazer qualquer coisa dessa. Nunca significa que tem uma igreja ali. Só existe igreja se tiver havido conversão. É por isso que nós cremos numa membresia regenerada. Que por causa disso, se regenerar por causa de professar a fé, é batizada. Havendo conversão, há igreja. Quando há igreja, quando há uma igreja, então existe adoração, e quando há adoração verdadeira, há proclamação. A igreja proclama o Evangelho. Então essa é a consequência 1, conversão. As pessoas chegam, o que é que eu faço? Mas isso foi pregação do Evangelho. Pregação de outra coisa não produz esse fruto. Eu, às vezes, prego esse texto começando do final dele para o início. Perguntando o seguinte, o que causou isso, irmão? Porque esse aqui é o sonho de todo pregador do Evangelho. Ele prega e as pessoas perguntam, o que é que eu faço? Me diz o que é que eu faço para ser salvo. Todo mundo quer ser um Paulo, com aquele carcereiro de Filipe, perguntando para ele, o que é que eu faço? Não é? Ninguém quer estar numa prisão. Né? Receber chicotada, ninguém quer, não. Mas ter lá uma pessoa dizendo, por favor, me diga, pregador, o que é que eu faço? Eu não posso culpar nenhum crente por desejar isso, não. Mas isso só acontece quando o Evangelho, o genuíno Evangelho, é pregado e quando Deus atua para salvar. Nem sempre quando o genuíno Evangelho é pregado, há salvação naquele momento, ou há salvação naquele grupo. Mas só haverá conversão verdadeira se o genuíno Evangelho for pregado de algum modo. E aí você viu que há um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você sabe o que isso significa? Problema. Você tem 3.000 pessoas agora que sabem nada praticamente do Evangelho. E você tem um grupo muito reduzido de pessoas para ensinar. Mas isso não impede a igreja de continuar e de ter êxito. Por quê? Porque o Espírito desceu, o Espírito capacita a igreja, o Espírito vai organizar a igreja, o Espírito vai continuar conduzindo a igreja. Finalmente, consequência 2, de 42 a 47. Mudança na vida. Uma mudança que leva a mais proclamação. 42 a 47 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Graças a Deus. O que isso significa? Isso significa que crente gosta de comer. Você viu aí? A verdade, irmãos, o partir o pão aqui se refere principalmente à ceia do Senhor, mas também eles tinham refeições, eles gostavam de estar juntos. Aliás, isso aqui é uma coisa muito boa de fazer espontaneamente, mas não é boa para você aplicar, não é uma doutrina para a igreja viver. Muita gente que entrou por esse caminho experimentou muita angústia. Isso aqui não é um modelo de vida da igreja. Vamos lembrar?
esse pessoal que está aqui tem casa. Tem casa. Aonde? Eles têm casa. Na Mesopotâmia, na Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, no Egito, na Líbia, em Creta, na Arábia. É para lá que eles vão voltar daqui a pouco. Então, enquanto eles estão ali, e já está se acabando o período de festas, o que eles fazem? Essa mensagem nunca ouvimos. Nunca tínhamos ouvido isso até esse momento. Ouvimos pela primeira vez. Nós precisamos aprender mais. Eu quero aprender mais. Mas eu não tenho mais como ficar aqui. Os recursos que eu trouxe para ficar aqui no período das festas, né? A Páscoa, a festa dos tabernáculos, o Pentecoste, já está acabando. Alguns nem tinham família realmente ali, de modo que pudessem ficar ali. Eles vão ter que voltar, mas só que eu preciso mais. Eu preciso ouvir mais essa mensagem. Então a igreja começa a se ajudar. A igreja começa a fazer aquilo que a igreja sempre fez. Ajuda uns aos outros. Começa a suportar a vida uns dos outros, para que eles possam permanecer mais tempo em Jerusalém e aprender mais das únicas pessoas autorizadas, os apóstolos. Dos únicos que tinham o Espírito Santo, os apóstolos, aquele pequeno grupo, e agora esse grupo maior, que tem o Espírito, mas o Espírito não faz mágica na cabeça da gente. O ensino precisa ser dado para que essas pessoas, então, saibam vivê-lo, saibam proclamá-lo e possam continuar a existência dessa nova modalidade. Então, isso não é modelo de vida. Nós não vamos vender todas as coisas, comprar um prédio e morar todos juntos. Tem certeza que você quer fazer isso? Olha bem a sua volta. Não. Daqui a pouco eles serão espalhados pelo próprio Deus após o martírio de Estevão. Mas há uma mudança de vida ali que leva a mais proclamação. A mudança, o modo como acontece, não é o objetivo da obra do Espírito. A adoração e a proclamação, sim. A mudança é um instrumento pelo qual isso acontece. É por isso, irmãos, que nós não medimos a conversão de alguém por uma mudança radical, total no estilo de vida. Na época em que eu fui para a igreja, como eu disse, lá nos anos 70, com 10, 11 anos de idade, você sabia que uma pessoa era crente pelo seguinte: ela não fumava, ela não bebia bebida alcoólica, ela não dançava, ela não escutava a música do mundo. Sei lá, ela escutava música de Marte, de Saturno, não sei, mas não daqui, entendeu? Ela não jogava. É crente. Aí é crente. E nós continuamos fazendo a mesma coisa. Nós continuamos com nossas pequenas réguas, nossos pequenos prumos, colocando nos outros, nas pessoas, para dizer você é, você não é, se deixar é isso que a gente faz. Nós pegamos 2 Coríntios 5,17 e invertemos o sentido do texto. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, não é isso que já? As coisas velhas se passaram e se fizeram novas. Paulo não está falando de uma mudança de vida, ele está falando da natureza dessa vida. Ele está falando da natureza da vida cristã, de onde ela vem, qual é a sua origem. Sua origem não é na religiosidade humana, nos costumes humanos, na sabedoria humana, ela vem do Espírito, ela vem de fora, transforma o coração. Por isso o texto literalmente não diz criatura, a palavra ali é criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas, a lei, os rituais da lei e tudo aquilo que a lei tinha, passaram. Eis que elas foram renovadas. Elas não foram jogadas no lixo, elas não foram queimadas, elas não foram abandonadas, mas elas agora se aplicam a nós por causa do Espírito, que aplica a mensagem do Evangelho, converte o meu coração e eu mudo de vida por causa disso. Então, sim, há mudança de vida. Você não vai esperar que um crente viva o mesmo tipo de vida de outra pessoa. Só que às vezes você tem lá a pessoa, e eu vi muito isso acontecer, né? Ela não bebe, ela não fuma, ela não dança, ela não ouve a tal da música do mundo e etc e tal. Nossa, como fala mal dos outros? Como cria intriga na igreja? Como é ruim de cooperar com as coisas? Como tem sempre uma opinião desfavorável dos outros? Tem vergonha de pregar o Evangelho? Por favor, não utilize isso aí.
E você está aí falando, Você fez isso em algum momento. Nós todos fizemos isso de alguma forma em algum momento. Então, sim, vamos esperar mudança de vida, mas essa mudança de vida ela leva a mais adoração e mais proclamação. Foi isso que aconteceu. Eles queriam estar juntos para ouvir mais do Evangelho, para adorar o Deus verdadeiro, adorar agora o que eles conheciam de verdade e para proclamar isso. Quando Estevão é morto, e todo mundo então volta para as suas terras, porque há uma perseguição que se estende primeiramente aos que são de fora da Judéia, aqueles que vieram de longe. O que é que eles voltam fazendo? Pregando o Evangelho. Por onde vão, eles vão pregando o Evangelho. Voltam para as suas terras para pregar o Evangelho. É isso que eles vão fazendo. Eles não estão voltando só para se livrar de uma perseguição, eles vão pregando o Evangelho. Se o pessoal de Jerusalém, que produziu a perseguição, acha agora, que foram os judeus principalmente, acha agora, acabamos com isso, não, eles espalharam. Eles espalharam. Os crentes começaram a pregar o Evangelho aonde quer que eles fossem. E aí aconteceu uma coisa interessante. Geralmente esses crentes judeus, de outros lugares, porém judeus, iam pregando aos judeus. Mas quando eles chegam a Antioquia da Síria, é na telha de um deles lá pregar aos não-judeus. E não é que funciona. Não é que o Espírito Santo converte quem não é de Israel, quem não é prosélito, quem não é temente a Deus. O Espírito começa a converter pessoas que não tinham nunca ouvido falar nada. Talvez conhecesse alguma coisa porque conhecesse algum judeu. E uma igreja forte, missionária inclusive, surge em Antioquia da Síria. Porque o estilo de vida a que nós estamos referindo, que a mudança de vida, que é consequência, que é outra consequência da proclamação do Evangelho, que é a consequência da descida do Espírito Santo, ela leva à adoração, proclamação. Mais adoração, mais proclamação. O objetivo da chegada do Espírito Santo não é dar uma vida tranquila à igreja. Vamos morar todos juntos, com um grande muro ao nosso redor. De vez em quando a gente manda alguém lá para comprar comida e trazer, e nós vamos ficar aqui numa bolha. As escolas estão terríveis hoje, não é? Estão mesmo. Por favor, se você é daqueles tolos que acha que não há doutrinação na escola, há doutrinação de todo tipo, sempre vai haver em qualquer escola. Que seja a doutrinação cristã. E a boa, a do Evangelho. Mas, meu irmão, não pensa que botar seu filho numa escola cristã ou fazer homeschooling vai livrar de tudo, não. Até porque não fomos chamados para ficar livres de tudo. Nós fomos chamados para estar no meio do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Essa é a vida da igreja. Então o Espírito não foi dado porque a gente tenha a vida tranquila, mas para capacitar a adoração e proclamação do Evangelho. Essa é a maravilhosa obra do Espírito Santo. E que o Senhor continue operando isso no nosso meio. Amém. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar e vamos cantar, ao fim do que oraremos silenciosamente. E ato contínuo, o Jonatas vai assumir a palavra antes do intervalo, tá? Antes do intervalo. Então eu peço que você fique, ele não vai passar de 10 minutos, né? Jonatas tem se mostrado muito organizado. Então você vai ficar esse tempo aqui para você ter as orientações. Depois teremos 10 minutos de intervalo e o início da Escola Bíblica Dominical. A você que nos acompanhou até agora, que o Espírito Santo de Deus aplique ao seu coração a obra do Pai e do Filho, se você ainda não é crente. E se você é crente, que Ele aplique a sua palavra, a palavra de Deus ao seu coração, para que você cresça em maturidade, em semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque o Senhor capacitou a igreja pelo Espírito Santo para que adorássemos e para que pregássemos o Evangelho. Louvado seja o teu grande nome. Concede que continuemos a fazê-lo e a fazê-lo com maior intensidade. Que ninguém aqui nesta igreja local transforme a adoração em proclamação em qualquer outra coisa, que não seja a adoração centralizada em Cristo e a proclamação do Evangelho de Cristo, Senhor. Incomoda-nos, ó Deus, para que desejemos cada vez mais estar uns com os outros em adoração ao Senhor. E para que o façamos em particular também. Incomoda-nos, Senhor, para que proclamemos o Teu Evangelho
chamando outros para adorar o teu nome. Que teu nome seja assim glorificado, tua igreja fortalecida e os teus eleitos trazidos à fé. Oramos em nome de Jesus. Amém.